Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Caetano Dias Lourenço. Sou advogado e mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo. E, juntamente com os meus colegas coautores do presente trabalho, Ana Beatriz Guimarães Passos, advogada, mestre e doutoranda em Direito em Desenvolvimento na Fundação Getúlio Vargas, FGV, e meu colega Guilherme Saraiva Grava, advogado, mestre em Direito em Desenvolvimento na FGV e professor no Centro Universitário Paulistano. Gostaríamos de agradecer primeiramente ao Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura pela oportunidade concedida de participação nesta segunda jornada virtual internacional em pesquisa científica, que busca trazer luzes a temas tão caros no âmbito do direito, justiça e cidadania. Primeiramente, o presente trabalho tem como proposta e título investigar as medidas adotadas pelo Poder Legislativo brasileiro durante a pandemia da Covid-19, a obrigatoriedade ou não da vacinação. Pois bem, o enfrentamento da pandemia da Covid-19 tem motivado globalmente debates sobre os limites do poder público ante a liberdade e a autonomia dos indivíduos. No Brasil, destaca-se, em especial, a incerteza quanto ao uso de medidas de coerção direta ou indireta para a aplicação de vacinas. Nesse sentido, o presente trabalho procura investigar a atuação do parlamento brasileiro quanto à produção de regras a respeito da obrigatoriedade ou não. Para tanto, o presente trabalho necessitou ser dividido em 3 partes. A primeira parte, estudo da doutrina e das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, examinando a extensão dos direitos fundamentais envolvidos. 2, um levantamento empírico dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, comparando as proposições existentes sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação. Em 3, reflexões e críticas acerca do panorama legislativo, em cotejo com problemas teóricos abordados e propondo ainda questões para pesquisas futuras. Inicialmente, é preciso ter em mente que a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é um dos principais acontecimentos do início do século XXI, renovando antigos e clássicos debates no âmbito da saúde, das políticas públicas, das relações internacionais, da economia e do direito. Quanto a este último, destacam-se, em particular, as questões relativas à interpretação e à aplicação de direitos fundamentais conflitantes. Esse cenário desafiador não é nenhuma novidade no Brasil, onde destaca-se um precedente histórico da chamada Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro em 1904, em que a população carioca rebelou-se à época contra a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, evento que gerou muitas incertezas e instabilidades políticas, além de violência e repressão por parte do governo naquele momento. Transcorrido mais de 100 anos de tal episódio, a pandemia do novo coronavírus volta a inserir no debate a discussão sobre o caráter compulsório das vacinas. Juridicamente, o tema adentra na seara da ponderação de direitos fundamentais que se relacionam entre si. De um lado, a preservação da saúde coletiva e, de outro, a liberdade individual. Ocorre que, sopesar direitos fundamentais é um dos temas mais desafiadores no âmbito do direito constitucional. Para tanto, nos valemos da proposta do jurista alemão Robert Alexy, em sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais, em que ele sugere que direitos fundamentais, independentemente de sua formulação mais ou menos precisa, têm a natureza de princípios e são mandamentos de otimização, ou seja, podem ser satisfeitos em graus diversos de intensidade e conforme as possibilidades fáticas e jurídicas que são colocadas em um determinado contexto. Assim, o autor alemão propõe aquilo que ele denomina de máxima proporcionalidade, que se desdobra em outras 3 premissas basilares: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E aí aplica-se a lei de sopesamento, em que a restrição de um direito se justifica somente na medida em que se promove igual a satisfação do outro direito. A partir dessa construção, o intérprete elabora enunciados racionais acerca de determinada colisão de direitos para se alcançar uma solução fundada no que deve ser a importância de cada princípio colidente. Assim, buscando fazer um mapeamento das proposições e questionamentos que devem ser observados pelo legislador brasileiro para resolver um impasse entre a liberdade individual e direito coletivo,
devemos fazer as seguintes indagações. Por exemplo, o controle da pandemia é possível por meio de outros mecanismos além da vacinação? Tais mecanismos são prejudiciais em cotejo com outros direitos fundamentais? As vacinas produzidas são eficazes? As vacinas inibem a reinfecção e asseguram a interrupção da transmissibilidade? O emprego de métodos coercitivos, diretos e indiretos, teria o condão de proporcionar a adesão de pessoas que se recusam à vacinação? Além disso, não podemos perder de vista que no ordenamento jurídico brasileiro há uma série de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que poderiam fundamentar a obrigatoriedade da vacinação, em sentido amplo, não apenas em relação à Covid. Como, por exemplo, os artigos 6º, 7º, 196 da Constituição, que prevê a saúde como um direito fundamental, o artigo 131 do Código Penal, que tipifica o crime de perigo de contágio de moléstia grave. De outra banda, no que concerne à liberdade individual, temos o artigo 5º, inciso 2 e 4 da Constituição Federal, que protege a liberdade do indivíduo, a liberdade de consciência e crença. Ainda, no ano de 2020, foi editada a Lei 13.979 para enfrentamento da pandemia, que prevê a determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Tais elementos foram objeto já de discussão perante o Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, número 6.586 e 6.587, em que a Corte entendeu que, em princípio, a autonomia individual não pode ser usada como obstáculo às medidas de saúde públicas. No entanto, também compreendeu que o uso de medidas coercitivas e sancionatórias é possível desde que não se utilize, para tanto, medidas invasivas que comprometam a integridade física e a dignidade daqueles que descumpram as normas de vacinação compulsórias, seguindo o juízo de proporcionalidade falado acima. Bom, para ter acesso ao trabalho dos parlamentares durante a pandemia de Covid no Brasil, nós fizemos um levantamento das proposições que tramitavam na Câmara e no Senado durante esse período. Após esse levantamento, nós chegamos ao total de 22 proposições, que foram lidas no seu inteiro teor e fichadas para a presente pesquisa. Foi interessante notar as diferentes estratégias adotadas pelos parlamentares durante esse período. Entre os 22 projetos, nós notamos 18 voltados à obrigatoriedade da vacinação e 4 voltadas a instituir a facultatividade da vacinação. Entre os 18 que instituíam a obrigatoriedade, nós verificamos diferentes iniciativas, algumas delas voltadas à criação de comprovantes que exigiam a vacinação para o ingresso ou acesso a determinados ambientes ou serviços, alguns que criavam cadastros positivos, garantindo a divulgação pública do nome das pessoas e de algumas informações a seu respeito em sites, portais públicos. Alguns PLs criavam obrigações para grupos difusos de pessoas. Então, se algumas pessoas queriam prestar concursos públicos ou poder realizar ter acesso a determinados direitos, elas também teriam que se vacinar. Caso não o fizessem, estariam sujeitas às mesmas sanções previstas na legislação eleitoral. Outros criavam sanções para grupos específicos, né? Então, criavam obrigações para se vacinar a grupos específicos e, do mesmo jeito, sanções para esses grupos. São o caso dos PLs que determinam que senadores, deputados federais e servidores públicos se vacinem, né? Caso contrário, estariam sujeitos a essas sanções. E, por fim, os PLs mais rigorosos, digamos assim, são os que criam tipos penais específicos, ou seja, criminalizam a conduta de não se vacinar. Bom, então, são esses os PLs que instituem a obrigatoriedade da vacinação. Por outro lado, né, a minoria dos projetos que instituem o caráter facultativo da vacinação, que são 4, eles se destacam entre aqueles que proíbem a exigência da vacinação. Então, por exemplo, os que proíbem a demissão por justa causa dos empregados que se recusam à vacina,
e aqueles que criam desincentivos à obrigatoriedade, por exemplo, responsabilizando os agentes públicos por qualquer efeito colateral proveniente da vacina. Bom, então, da combinação desses elementos, nós temos, de um lado, a colocação teórica a respeito dos direitos fundamentais em conflito, de um lado, o direito à saúde, e de outro, o direito à liberdade individual. E nós também temos, na sequência, o levantamento empírico das proposições legislativas que foram levadas e discutidas no Congresso Nacional. Agora, é possível fazer algumas considerações finais a respeito desse panorama do que nós levantamos nas sessões anteriores. É interessante observar que nesse conflito entre liberdade e saúde, o Congresso Nacional tem se mobilizado com respostas bastante diferentes. Então, chama a atenção a pluralidade de alternativas. Embora exista uma visão mais dominante no sentido de favorecer medidas de obrigatoriedade da vacinação, mesmo neste caso, existem estratégias bastante conflitantes que são propostas e discutidas no Congresso. Então, existem medidas de coerção indireta, mas existem medidas bastante contundentes, criminalizar a conduta de quem não se vacina. Então, é bastante interessante ver essa diversidade de respostas que o Congresso oferece. Seria possível presumir que essa diversidade tem relação com a complexidade do assunto do ponto de vista jurídico, já que é um tema novo, relevante e que, de certa forma, nunca foi enfrentado com um contexto de pandemia severa como a nossa e num cenário globalizado como o que nós vivemos hoje. Agora, também é verdade que existem aí certos elementos de contenção e de debate político, tendo em vista que o tema da Covid-19 foi um tema bastante politizado no Brasil. Então, é possível também supor que certos grupos e, enfim, certas clivagens dentro do Congresso Nacional e da sociedade também são representadas neste debate. Então, com essas colocações todas, nós entendemos que o artigo traz contribuições ao levantar esses temas, mas principalmente ao oferecer esse panorama mais amplo. A partir dele, então, outros trabalhos no futuro poderão retomar aquelas questões que foram colocadas sobre a essencialidade da vacinação, sobre os meios de coerção, sobre as alternativas mais viáveis e, eventualmente, fazer uma análise um pouco mais detida de cada proposta, de cada alternativa, de cada visão. Com isso, nós encerramos a nossa participação. Gostaríamos de agradecer a sua atenção e desejar a todos e a todas um excelente evento. Obrigado.